novamente estamos aqui com Tem Talk e com algo muito especial. Um tema que eu estava esperando algumas semanas para poder conversar com essa pessoa, que é muito ilustre, que é muito especial na minha vida e foi um encontro muito bacana e um lugar maravilhoso que já já nós vamos falar, que vocês já estão vendo os nossos programinhas aqui. E nós estamos num lugar especial e eu convidei uma pessoa para falar exatamente sobre tudo isso. O nosso Toninho. Tudo bem? Tudo bem, Roberta? Qual o nome inteiro? Eu quero que... É Antônio Ked Neto, né? Eu acho muito chique. Mas dentro do círculo familiar é Toninho. E é interessante que cada local as pessoas me chamam de uma forma. Outros me chamam pelo sobrenome. Mas enfim, tá à vontade do jeito que trouxer mais, digamos assim, um conforto pra gente, né, Roberto? Essa proximidade. A proximidade realmente é o que você falou, né? Essa proximidade a gente tem bastante tempo. Quanto tempo eu não sou próximo de vocês, né? Desde que eu vim para Batatais, enfim. E é muito bacana receber você, o Tem Talk aqui, Mário, toda a equipe de vocês aqui, viu? A gente que fica muito legal, muito legal. Fiquei muito contente. Eu também estou muito contente. E aí, Toninho? Quem é você? Então você já deu aí um spoiler que você não era de Batatais, né? Então você veio pra cá, advogado. Eu vim por uma questão pessoal, porque a Patrícia, minha esposa, é batataense. E eu falo que acho que hoje eu me tornei até mais batataense do que ela, porque já estou aqui há bem mais tempo no meu período de vida, que não é tão pequeno assim. Mas eu estou há mais tempo em Batatais. Eu vim de Franca, já passei por outros locais. Finquei minha vida profissional em Ribeirão Preto por circunstâncias que me demandaram que eu chegasse nesse ponto de fincar raízes profissionais lá. Mas tomei Batatais como minha casa hoje, meu lar, literalmente, e me considero um batataense hoje. Adoro Batatais, gosto daqui. Essa coisa que a gente fala do bairrismo, isso aí eu consegui absorver bastante, um bairrismo para cá. Vou a Franca, minha mãe ainda mora lá, graças a Deus, do alto dos seus 92 anos. Vou lá, tem parentes lá, mas hoje eu me considero, no primeiro lugarzinho ali do meu coração, está reservado a Batatais, mais do que Franca, até Ribeirão, que eu tenho uma raiz profissional grande lá também. Adoro aqui, Roberto. Fiz amigos aqui, enfim. Isso é bom demais. E aí essa pessoa que vocês já perceberam que é carinhosa, ela abraça a gente, né? Ele vai falando, parece que ele abraça, assim. E ele enveredou por uma área que é um degustador, é um adorador, é um estudioso de algo que está sendo muito destacado hoje em dia. As pessoas estão sabendo aprimorar esse paladar, né? Então o vinho veio com tudo, Toninho. Como que você entrou nesse meio? Na verdade, eu sempre gostei do vinho, né? Evidentemente que depois você leva para uma seara diferente, mais técnica, mais profissional, mas eu sempre gostei. E assim, eu falo que a questão do vinho, ele é todo um processo. Poucas pessoas, por exemplo, começam degustando vinhos secos, vinhos finos, assim, de supetão. É um processo, é uma evolução. Quem não tomava vinhos de garrafão quando era jovem, ou até hoje, né? Eu acho não. Se você for fazer uma estatística do consumo de vinho, ainda o consumo do vinho doce, do vinho de mesa que nós temos aqui, é maior do que do vinho fino. Olha só. Mas então, eu estava dizendo, é um processo. Mas eu gostava. Sempre tomei mais cerveja até do que vinho. Só que o que aconteceu? Isso aí a gente foi buscando conhecer coisas diferentes e de um hábito, né? De um hábito que na minha forma de ver é saudável, porque à medida em que esse hábito ele se torna uma rotina, ele pode ser realmente pernicioso, né? Mas eu falo o seguinte, eu comecei a me interessar e comecei a ler questões sobre vinhos, comecei a procurar cursos esparsos, cursos não profissionais, mas cursos de iniciação para o mundo do vinho, como os que a gente ministra e estamos retomando aqui em Batatais.
E a partir daí, isso aí foi é um bichinho que morde a gente e você começa a se interessar, você começa a degustar coisas diferentes, você começa a comprar vinhos diferentes. E em 2015, 16, não me recordo bem, isso aí até foi a Patrícia, a grande incentivadora disso. A gente estava bem nesse campo dos cursinhos esparsos, mas aí ela viu um curso profissional mesmo, um curso de formação de sommelier. Vamos fazer. Falei, pô, o que nós vamos fazer com isso aí? Nós somos advogados, vamos beber vinho, mexer com curso de sommelier. Não, vamos fazer, fomos os dois fazer. Fizemos o curso e foi um negócio extremamente interessante. Deu mais uma outra mordidinha. Deu outra mordidinha, conheci pessoas do meio, e a partir do momento que você começa a conhecer pessoas do meio, você começa a trocar ideias sobre vinhos, você começa a compartilhar estilos de vinho diferentes, rótulos diferentes. Então, isso aí é uma crescente, como você mesma falou. E aí começamos a procurar cursos diferentes. Então, hoje, além do curso sommelier, propriamente dito, que a gente fez em Ribeirão, a gente tem certificações internacionais que a gente buscou para aprimorar isso, e também buscamos dar digamos assim, um objetivo um tanto quanto profissional nisso, né? Porque nós fazemos curso, depois disso nós viemos para o Empório, aqui a gente consegue, com essa bagagem que a gente tem, dar uma assessoria legal, dar um conhecimento legal, dar um amparo legal para quem vem, por exemplo, comprar um vinho aqui, e a gente vai procurando o gosto de cada um e pensando as coisas que a gente acha interessantes para a pessoa. Então agora vocês já sabem, mas desde o meu primeiro convidado aqui do Tem Talk, então vocês agora vão saber um pouco mais detalhado o que é o Empório Santana. Primeiro, o nome. Roberta, quem nos conhece sabe que a questão da denominação Ana sempre foi uma coisa, digamos, que está aqui, né, dentro do coração. Exatamente. Nós temos 3 filhas, né, todas 3 Anas. anos. Ana Laura, Ana Luísa e Ana Júlia, na ordem aí decrescente da idade. E aí, a partir disso, eu acho que a gente fez esse gancho para puxar para cá o nome Empório Santana. Acho que é um nome que tem uma sonoridade legal. O fato de você chamar Empório, eu acho que é bem interessante, já é bem característico. Eu acho que já é uma forma, é um chamariz legal. E o Santana, primeiro pelas filhas e, em segundo lugar, por essa sonoridade, por essa facilidade de ser pronunciado o nome, né? Então, foi por isso que a gente buscou esse nome aqui para esse local, que hoje é tão especial para a gente. E é mesmo. Aqui, Toninho, você tem os vinhos, depois a gente, aqui nos nossos... Vocês vão ficar sabendo, e no link a gente vai deixar o Instagram deles, tudo bonitinho, para vocês verem direitinho as imagens, tá bom? Mas, além dos vinhos, tem bastante coisa aqui. Temos. O vinho tem essa questão da harmonização. Não basta só saber qual vinho, mas como harmonizá-lo. Exatamente, Roberta. Nós temos assim um portfólio bem legal de vinhos aqui. A gente procura abordar estilos diferentes de vinhos, espumantes, brancos, rosés, tintos, variedades de uvas diferentes, locais de proveniência diferentes. Então nós temos vinhos do Velho Mundo, vinhos do Novo Mundo, né? Então isso justamente para a gente poder atender aos gostos os mais variados possíveis, né? E dentro daquela perspectiva sua, além do vinho, nós temos aqui produtos de outra, cerveja artesanal. Hoje estamos trabalhando com uma cerveja artesanal aqui de Batatais, que eu não sou especialista em cerveja, eu gosto, degusto, e assim, é uma simbiose, a questão de você procurar uma bebida e partir para outra. Porque a partir do momento que você começa a degustar mesmo o vinho, que há uma diferença entre você tomar o vinho e degustar, né? A degustação você faz quando você quer ter a perspectiva do vinho sob o aspecto técnico e até daquilo, dos aromas, dos sabores que ele te passa. É uma questão sensorial. E aí a gente começa a tomar outras coisas e a gente parte para o mesmo caminho. Então, a cerveja que nós temos aqui é fantástica, é fabulosa, uma cerveja artesanal, sem dúvida das melhores que eu já tomei, se não a melhor que eu já tomei. 3 estilos nós temos. Quem está fazendo para a gente aqui, se eu puder dizer, é o Klaus, a cervejaria Klaus.
Além das cervejas, aí na parte de comidas nós temos queijos todos artesanais, queijos de pequenas propriedades, queijos que você não vai encontrar em grandes redes de varejo, em grandes redes de supermercado. Você vai encontrar, especialmente em locais também pequenos, locais assim, que faz essa curadoria, né? Aquilo de você trazer coisas que você teve a oportunidade de provar e você fala, não, isso aqui serve para mim. Isso a gente faz com os vinhos, a gente fez com a cerveja e a gente está fazendo com os queijos. Queijarias nacionais, tem alguns queijos importados, todas, como disse, pequena propriedade, temos queijos orgânicos, então assim, é um negócio muito diferente. Antepastos, massas artesanais, massas secas, massas frescas, os molhos para acompanhar essas massas. Que mais? Parte de charcutaria, salames diferenciados, salames de origem ibérica, italiana. Então, assim, um portfólio também de comidas muito variados. Bolos, o nosso famoso pão que a gente tem aqui às sextas-feiras, um pão artesanal feito pela Ana Laura, minha filha, que a gente tem na sexta aqui, assim, é um sucesso nosso. As pessoas que tiveram a oportunidade de comer, elas adoram. Tô falando muito, né, Roberta? Você vê que eu adoro. Eu falo, eu tô adorando. Eu falo demais. Daqui a pouco a gente vai continuar. Começar a passar, você vai começar a perguntar coisa de direito, aí já. Mas enfim. Mas de direito nós vamos fazer um outro só para isso. Chocolate. E assim, repito, tudo artesanal, tudo coisas provenientes de pequenos produtores, que eu acho o mais interessante e o mais importante, né? A maioria das coisas com pouca intervenção, ou seja, poucos aditivos ou quase nenhum aditivo, tipo conservantes e coisas parecidas, que hoje está tendo uma pegada, uma procura muito grande por esse coisa, né? Por esse tipo de alimento e de coisas para serem consumidas. O Toninho, que eu acho muito legal, que quando ele começou a falar, eu acho que eu falei baixinho, mas vocês devem ter percebido que eu falei, agora vem a aula. Regiões, igual você mencionou, as uvas, quais são as que são mais procuradas, porque você adequa ao seu cliente, ao paladar, aonde tem essas uvas, como que é feita essa fermentação do vinho, quer dizer, o que é o bom vinho? Bom, vou começar do fim da sua pergunta para o começo. O bom vinho é o vinho que a gente gosta, é o vinho que mais agrada a você sob o aspecto sensorial. O paladar, e aí que está a questão da degustação. O olfato também. Que o olfato, na verdade, você exerce 3 sentidos na degustação do vinho. O primeiro é a visão, que você vê o aspecto do vinho. Depois o olfato, e isso é super importante. Às vezes eu pego um vinho, boto na taça, eu vou demorar ali 10 minutos para sorvê-lo, porque eu fico ali sentindo os aromas dele, cheirando literalmente o vinho. Isso é fantástico. E você vê que à medida você gira a taça, você vai vendo que o vinho vai mudando os aromas, enfim. E depois você bebe. Então, como você vai mostrando, no caso, como que você abre, qual é essa uva, como que você cheira, quero saber tudo. As uvas, para você ter uma ideia, Roberta, existem, sei lá, eu não sei de cabeça, eu não sou bom para números, tanta verdade que eu fui trabalhar com ciência que não é exata, mas digamos assim, se você tem 5.000 variedades de uvas hoje que são passíveis de serem vinificadas, a indústria do vinho ela trabalha com no máximo o quê? Umas 100 e poucas uvas. Então você vê que é uma gama grande de uvas, então tem aquelas mais conhecidas que são originárias da França, mas que se tornaram internacionais, tal a sua difusão mundo afora. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, isso em termos de uva tinta, Syrah, pegar uva branca, vão pegar Chardonnay, vão pegar Sauvignon Blanc, vão pegar Riesling, então assim, é muita coisa. Essas, digamos assim, talvez fossem as mais conhecidas. Como que a gente abre um vinho? Bom, primeira coisa para você abrir um vinho é você ter um bom abridor de vinhos, tá? Esse abridor de vinhos aqui é um abridor que a gente fala abridor sommelier ou um abridor universal, ele é um coringão. Normalmente as pessoas gostam daquele que você tem as abazinhas, né? Eu acho ele mais difícil de você usar do que esse. Então aqui é fácil, não tem muito segredo, tá?
O certo, até tecnicamente, é você abrir o vinho em pé. Mas eu vou abrir sentado, porque até para não... Mas enfim. Não sair da... Isso, tá? Então o que você faz? Nós temos aqui... Esse é um vinho de rolha. Nós temos hoje os vinhos Crew Cap também, que são aqueles de rosca, que basta você girar aqui, ele abre, tá? Que não é porque ele é de rosca que ele é pior do que esse. Isso aí nós vamos ter uma oportunidade de falar disso, se não for hoje, mas enfim, tá? Esse é um vinho de rolha convencional. Então o que nós fazemos? Nós vamos tirar primeiro esse invólucro aqui, que a gente chama de cápsula, né? Então, olha, nós vamos pegar essa parte aqui, não sei se a câmera chega, não é em cima, na maioria dos lugares que você vai, eles pegam bem em cima, é bem aqui embaixo, depois dessa última saliência aqui, né? Então nós damos um giro assim, depois nós damos um giro ao contrário, né? Nós temos que nos certificar realmente que ele conseguiu cortar a rolha, tá? Essa serrinha do abridor, ela conseguiu cortar... Desculpa, cortar a rolha não. Cortar a cápsula, perdão. Isso, tá? Quando você faz esse movimento em pé, ele fica muito mais fácil. Bom, fez isso, cortou, aí você vai indo na vertical, tá? Olha, sai inteirinho. Certo? Certo. E aí... Talvez para as pessoas essa parte seja mais difícil, eu não acho. Eu acho que tirar a cápsula, para mim, é a parte mais chatinha. Mais chatinha. Até porque a serrinha aqui tem que estar boa. E você tem que ser essa Então aqui, olha, né, de... eu vou verter a garrafa aqui só para aparecer, mas o certo é ela em pé. Então você faz o movimento com o polegar, tá? Bem no centro da rolha, você faz um movimento de pressão. De pressão, melhor dizendo, da ponta da espiral no centro da rolha e já dá a primeira girada. À medida que deu a primeira girada, ele se firmou. Esse ele acha que é mais fácil. Aí você vai só girando, e aí você deixa mais ou menos o equivalente a umas 2 voltinhas aqui, tá? Não chega até o fim. Esse abridor, ele é de 2 estágios, primeiro e segundo estágio. Então você vai no primeiro estágio, que é o que está mais acima, faz o movimento de alavanca. Segundo estágio, alavanca de novo, a rolha está aqui, tá? Tirou a rolha. O ninho faz o que nesse momento que você falou que fica 10 minutos? Ah, não, eu vou te falar. Você 10 minutos, aí você vai servir o vinho. Se você está numa reunião ou num evento, digamos assim, que prima por essa questão mais técnica, tem toda uma forma de você fazer o serviço do vinho. Isso. Você sempre tem que mostrar o rótulo para a pessoa para quem você vai servir. Se você vai servir uma mesa com mais pessoas, o movimento ele é no sentido horário. Primeiro a pessoa que pediu o vinho, ela vai ser a última a ser servida. Tá? Então, se nós chegamos aqui, você e o Mário. Ele vai identificar. Você e o Mário, e quem vai fazer o Mário pediu o vinho, né? Eu vou lá dentro, vou buscar o vinho, o Mário pediu uma malê, vou apresentar o vinho para ele, vai falar esse, vou abrir o vinho. E vou dar só para ele fazer a prova. Eu vou dar para ele fazer a prova. Se ele me autorizar, não vou acabar de encher a taça dele. Eu vou pôr na sua depois que eu volto para ele. E se tem mais pessoas, vou em você, vou nela, vou nele e depois ele. As mulheres têm prioridade nisso, tá? Nesse serviço. Não, então, a gente... Isso tem um longo ritual, tá? Mas aí por que eu te falei que eu fico girando? Porque você bota o vinho na taça. Gente, jamais encher muito a taça, né? Normalmente... Isso, dá uma giradinha porque normalmente pinga. 1/3 da taça no máximo, tá? Para um vinho tinto, no máximo 1/3 da taça, nem metade, então a gente vai chegar. Aí você vai sentir o aroma do vinho, depois você faz daquele giro, porque esse giro o vinho vai interagir com o oxigênio e vai fazer com que seus aromas se expandam, tá? Então muitas vezes você sente uma diferença. Logo que você colocou o vinho, você leva ao nariz, e depois que você faz o giro. E por que eu falei que eu fico girando? Porque às vezes você fica... Tem vinhos que ele tem tanta complexidade, ou seja, aquela profusão de aromas diferentes, uma hora você sente um aroma de fruta vermelha, uma hora você sente uma nota diferente de tabaco, de chocolate. Então você fica namorando literalmente o vinho. Sim, pode acontecer, pode acontecer.
Eu digo que eu não tenho um olfato tão apurado, né? Então isso é um treino. O paladar é melhor. Isso é treino. Isso é você fazer algumas brincadeiras, algumas dinâmicas. Por exemplo, você vai num varejão, numa feira, fica sentindo os aromas para você fazer essa associação quando você vai provar um vinho. Por exemplo, a Patrícia tem, eu falo que ela não tem nem olfato, ela tem faro. Porque ela tem uma facilidade de detectar aromas no vinho que é fantástica. E ela faz sempre uma associação. Ela tem essa facilidade muito, muito, muito grande, né? Mas é isso. E nós vamos, então, deixar todo o endereço para que vocês possam vir conhecer esse empório. A Patrícia, você viu que ela foi muito mencionada. Nós vamos ainda voltar e falar sobre isso, que acho que a gente vai precisar mesmo, né? De toda essa profundidade que é estar no Empório Santana, ser bem recepcionado, né? Tanto pelo Toninho e a Patrícia quanto a Leida, as Anas e todo mundo. Então isso é muito bacana. Então eu gostaria muito de agradecer por essas dicas. Eu também agora, daqui a pouco, ele vai me servir um pouquinho pra gente fazer um brinde. Já vamos servir já. Pra gente poder fazer esse brinde dessa parceria, das novas conversas e a gente sempre saúde, trazendo conhecimento para vocês. Muito obrigada, Tem Talk. Posso passar o endereço? Por favor. Bom, o Empório Santana, ele está localizado na esquina da rua Coronel Joaquim Alves com a Dona Dorama. O endereço para a localização, Coronel Joaquim Alves, número 500. Porém, como ele é de esquina, a entrada é pela lateral. Portanto, é pela rua Dona Dorama, tem a placa aqui, tem tudo mais. Não vai ter, porque nós vamos E aqui você vindo, você vai ter todo esse carinho da nossa parte. Vai encontrar os vinhos de sua preferência. Se não gostarem de vinho seco, nós temos coisas aqui também que vai agradar esse paladar, mais suave. Alimentos diferentes, enfim. E vai ter todo o carinho, como você falou, da Leida, que é nossa amiga, nossa parceira, que está aqui com a gente, da Patrícia, que foi agora também apreciadora. Está entrando no vinho. Está entrando no vinho. Que foi a grande, digamos assim, incentivadora desse projeto aqui. É isso aí. Então vamos brindar saúde. todas elas. Valeu!